Olá pessoal, nós estaremos gravando agora essa videoaula para tratar de um tema importantíssimo, não é? Aliás, um dos outros temas relacionados a licitações e contratos administrativos que são novos pela Lei 14.133, a nova Lei de Licitações. E aqui em especial nós falaremos um pouquinho mais sobre a contratação direta, aquela que não precisa passar pela obrigatoriedade do processo de licitação. Nós sabemos, e aí já pela Lei 8666 de 93, que tinha lá a dispensa e a inexigibilidade como formas de contratação direta. A 14.133 repete essas duas situações, evidentemente com algumas alterações, algumas peculiaridades novas, mas aqui o que vai nos importar para a nossa aula de hoje diz respeito à parte geral dessa contratação, não é? A parte geral dessa contratação, justamente porque agora no artigo 72 da nova lei, e é este artigo que eu quero me debruçar com vocês nessa aula, esse artigo 72 traz uma série de exigências por parte do legislador para que eu possa contratar diretamente com aquele fornecedor ou ainda com aquela empresa para entrega de algum produto ou de algum serviço. O primeiro ponto importante que eu acho que vale a pena nós ressaltarmos é que a contratação direta, quando eu faço qualquer tipo de contratação direta de forma imotivada ou ainda de forma indevida, agora pela nova legislação ela é tipificada como crime, né? O crime previsto no artigo 337-F do Código Penal. O artigo 337-F traz a seguinte redação: admitir, possibilitar ou dar causa à contratação direta fora das hipóteses previstas em lei. Pena, reclusão de 4 anos de 4 a 8 anos e multa. Ou seja, volta agora aqui para mim um pouquinho. Neste caso, primeiro ponto a se destacar é que a legislação determina de forma expressa que a dispensa imotivada ou ainda quando eu torno a inexigibilidade de forma imotivada de licitação se tornou um crime pela legislação atual. E este crime, lembrando também na questão da aplicação da norma de transição aqui da nova legislação de licitação, ela passa a ter aplicação imediata. Ou seja, desde 1º de abril de 2021, esta regra já passa a ter validade sobre a tipificação criminal. A seara criminal dessa nova lei de licitações, ela já tem aplicação imediata. Hoje mesmo ela já está valendo. Portanto, você que me assiste, que é gestor público, que trabalha com a administração pública e que está acompanhando aí toda essa celeuma em que pese a dispensa motivada ou inexigibilidade de forma indevida de licitação, saiba que estará praticando um crime com aplicação imediata, inclusive já de 4 a 8 anos de pena de reclusão, mais a multa. Bom, superada essa primeira fase, nós temos um segundo passo aqui a alcançar, né? Nós temos um segundo ponto a ser analisado e aí com muita calma. Por quê? Nós temos 8 incisos que vão trazer tudo aquilo que é exigido por parte do legislador para se fazer uma contratação, uma dispensa de contratação de licitação ou ainda uma inexigibilidade de licitação, também conhecida como contratação direta, de forma mais correta, de forma mais precisa. Vamos ver uma a uma com calma e atenção nos detalhes que são pertinentes. Vamos fazer a leitura aqui então do dispositivo previsto no artigo 72. O processo de contratação direta, que compreende os casos de inexigibilidade e dispensa de licitação, deverá ser instruído com os seguintes documentos. 1. Documento de formalização da demanda, e se for o caso, estudo técnico preliminar, análise de risco, termo de referência, projeto básico ou projeto executivo. Volta para mim aqui então no seguinte. Perceba que neste primeiro inciso o legislador deixou claro a fase de programação do processo licitatório. Quando eu vou dispensar ou vou tornar inexigível, ou seja, quando eu vou contratar diretamente algum produto ou algum serviço, eu preciso trazer o porquê que eu estou contratando diretamente. Ou seja, eu preciso trazer o estudo, eu preciso trazer aqui o projeto que me levou a fazer essa contratação direta. Então isso é um ponto importantíssimo previsto pelo legislador agora no inciso 1º do artigo 72. Portanto, todos esses requisitos, todos esses elementos, não de forma conjunta, evidentemente, porque cada caso é um caso, mas de forma, ainda que de forma isolada, precisam ser estampados dentro do processo que vai instruir a sua contratação direta. Lembre-se, eu falo muito isso para os nossos colegas, para quem eu leciono aí, enfim, para todo mundo,
que eu costumo trabalhar no dia a dia com licitações. Um processo bem instruído, amanhã é a tua segurança jurídica, não é? A partir do momento que você instrui bem um processo de compras, a partir do momento que você instrui bem uma contratação direta, ele passa a ter menos problema lá na frente e aí te dá mais tranquilidade para os próximos dias. Vamos ver agora o inciso 2º do mesmo dispositivo legal. O inciso 2º traz a seguinte redação: será necessário a estimativa da despesa que deverá ser calculada na forma estabelecida do artigo 23 dessa lei, não é? No artigo 23 dessa lei. E o artigo 23 dessa lei fala aqui, traz toda uma redação específica de como calcular o valor estimado aqui, não é? Então, volta para mim aqui também no seguinte, olha só. A licitação, além de ter um planejamento do projeto, além de ter um planejamento da necessidade dessa licitação, eu preciso também ter o que? Uma estimativa da despesa que eu vou realizar, não é? Essa estimativa de despesa, aliás, diga-se de passagem, fazendo um pequeno adendo, trata-se de um dos procedimentos mais importantes dentro do processo licitatório. A partir do momento que eu não tenho uma previsão orçamentária muito bem definida, a partir do momento que eu não tenho uma previsão da despesa muito clara, eu tenho uma dificuldade depois da execução da atividade, eu tenho uma dificuldade para executar aquele projeto. Por quê? Porque não está claro para mim o quanto que eu posso gastar, o quanto eu posso colocar à disposição da administração pública para executar aquele serviço ou a aquisição daquele produto. Portanto, isso aqui também precisa estar muito claro e muito bem instruído dentro do processo licitatório. Vamos agora ao inciso 3º. Né? O que diz o inciso 3º? E aqui um ponto polêmico. Né? Eu preciso de parecer jurídico e pareceres técnicos, se for o caso, que demonstrem o atendimento dos requisitos exigidos. Com relação ao parecer jurídico ou parecer técnico, me parece muito claro que a limitação no que tange ao parecer jurídico deve ser restrito à legalidade daquele procedimento. Lembre-se, e eu falo com muita tranquilidade aqui porque sou da área, gosto desse tipo de situação, dessa situação aqui, não é? Todo parecer jurídico não pode adentrar ao mérito do procedimento, não pode adentrar aquilo que o órgão público, na pessoa aí do prefeito, do presidente da Câmara, do secretário, quem for o ordenador de despesa ou quem for o órgão requisitante, queira realizar. Aqui está muito claro que o parecer jurídico que deve conter dentro das contratações diretas deve se limitar estritamente a questão de ordem legal, a verificar a legalidade daquele procedimento, para que se aquele procedimento cumpre as etapas necessárias previstas lá no artigo 72, esse que nós estamos vendo agora. Portanto, isso aqui é um ponto importantíssimo, porque esse vídeo aqui vai para um monte de gente que trabalha com licitação, todo mundo que é interessado aqui na área. E nessa hipótese, né, nós temos pessoas que são da área jurídica, mas nós temos também muitos gestores públicos aqui nos assistindo, né? E esses gestores têm aí uma infinidade de problemas, às vezes com o setor jurídico daquele departamento, daquele órgão, justamente por entrar e adentrar dentro do mérito de algumas situações. Então, portanto, aqui não pode, o legislador é muito claro em especificar essa questão. Inciso 4º, vamos aqui à leitura do inciso 4º. O inciso 4º fala o seguinte, que eu tenho que ter a demonstração da compatibilidade da previsão de recursos orçamentários com o compromisso a ser assumido. Aqui também vale repetir mais uma vez a necessidade da comprovação, não é? A necessidade de colocar de forma clara, instruída dentro do processo administrativo de contratação direta, que aquele recurso, aquele valor que eu necessito para fazer aquela contratação direta está disponível, que eu tenho esse valor em caixa para poder executar. Perceba, se eu vou fazer uma compra e não tenho caixa para poder fazer aquilo, além disso tudo, eu estou praticando atos contrários à legislação passíveis de punição para o gestor, para aquele que organiza a licitação, para todo mundo que está envolvido dentro dessa teia, desse processo licitatório. Então aqui também é um ponto importante que a gente não pode deixar de entender com relação a esse dispositivo. Tudo bem? Vamos à leitura então do outro dispositivo, do outro inciso legal. O inciso também, neste caso aqui, o inciso 5º fala que vai ser obrigatória a comprovação de que o contratado preenche os requisitos de habilitação e qualificação mínima necessária. Ou seja, a necessidade aqui prevista pelo inciso 5º trata de forma clara, e eu acho que isso aqui é importantíssimo. Veja, não é porque é uma contratação direta que eu posso sair contratando qualquer um.
Não é porque é uma contratação direta que eu posso sair contratando, por exemplo, uma empresa que já tenha sido punida pela administração pública. Não é porque é uma contratação direta que eu não preciso observar os requisitos técnicos de habilitação técnica ou ainda os requisitos de habilitação profissional, enfim, qualquer outra exigência legal prevista. Aqui o legislador cuidou exatamente do seguinte, falou, olha, tudo bem, ainda que eu possa contratar de uma forma mais simplificada, de uma forma não tão complexa como uma licitação comum, mas essa contratação ela precisa seguir os limites e os amparos legais que nós estamos colocando aqui, não é? Entre eles, por exemplo, a habilitação jurídica, a habilitação técnica, a habilitação econômica da empresa. Ora, às vezes eu posso contratar uma empresa que não tem escopo, ela não consegue realizar aquele tipo de contratação. Portanto, nesses casos, a ideia é justamente amarrar esse dispositivo de tal sorte que me permita realizar a contratação de empresas apenas que tenham capacidade, e capacidade, quando eu falo, são todas aquelas capacidades previstas na legislação. A capacidade jurídica, a capacidade técnica, a capacidade para que aquela empresa possa de fato cumprir as necessidades e entregar o objeto que foi contratado, para justamente não ter nenhum tipo de problema e nenhum tipo de surpresa na realização daquele tipo de serviço. Portanto, fique atento que esse dispositivo, este inciso, sem sombra de dúvida, é um dos incisos mais importantes que nós temos aqui relacionados ao artigo 72. No mais, tem aqui também as razões, o inciso 6º, razões da escolha do contratado. Ora, para que eu possa contratar a empresa A, a empresa B ou a empresa C, eu preciso justificar o porquê que eu estou contratando aquela empresa. Por que eu estou contratando aquela empresa? Porque ela é exclusiva, só ela fabrica aquilo? Eu estou contratando aquele artista renomado porque ele tem um renome, de fato, ele é conhecido pela opinião pública, não é? Eu estou contratando aquele serviço predominantemente intelectual da inexigibilidade porque aquela empresa, de fato, domina aquele serviço intelectual. Eu preciso motivar, justificar a minha contratação direta. E isso, sem sombra de dúvida, é o problema principal que nós acabamos acompanhando na prática. Eu trabalho muito com isso há muito tempo e percebo que em pouquíssimos casos a justificativa é uma justificativa plausível, segura desse tipo de situação. Como é que, por exemplo, por que eu vou contratar a empresa A e não contratar a empresa B? Por que eu vou contratar a empresa B e não contratar a empresa C? Então isso tem que estar muito claro, isso tem que estar muito bem definido, muito bem detalhado dentro do processo, para evitar que aquelas pessoas que trabalham com o processo de licitação venham a ter problemas num futuro breve, num futuro aí, quando eu falo futuro breve, num futuro a curto prazo. Hoje os processos estão cada vez mais rápidos, vocês sabem, os processos no sistema Aldesp, no sistema de controle do Tribunal de Contas, no próprio controle interno dos órgãos públicos, tramitam com velocidade. Às vezes o Ministério Público pode ter aí uma dificuldade maior, enfim, uma demora maior na apuração dos fatos, mas internamente o processo ele é muito rápido, Então por isso a gente precisa tomar muito cuidado com relação a esses quesitos para evitar qualquer tipo de problema futuro no que tange aí a contratação direta. Prosseguindo aqui ainda, e fazendo aqui a leitura do inciso 7º, a justificativa de preço. Ora, isso aqui já é mais do que consagrado pela doutrina e pela jurisprudência. Não é porque estou contratando diretamente a empresa A, a empresa B ou a empresa C que eu posso elevar o preço lá em cima, que eu posso subir com o preço. Ainda que se tenha uma dispensa ou uma inexigibilidade, o preço tem que ser aquele preço de mercado. O preço tem que ser aquele preço que a empresa já pratica no mercado. Se eu vou contratar uma empresa que só ela fabrica aquele produto, eu tenho que saber quanto que ela está vendendo aquele produto para os outros lugares. E a partir desse orçamento, a partir desse valor que ela está cobrando naqueles lugares, é que eu vou poder cobrar a minha contratação. É evidente, eu não posso explorar o preço, eu não posso subir o preço de forma demasiada, de tal forma que não vai ter, eu não tenho como justificar aquele preço pretérito, aquele preço lá de trás. Portanto, aqui também é um ponto importantíssimo que você tem que ficar muito atento, porque essa justificativa de preço pode te levar aí a más lençóis, Pode te levar aqui a situações difíceis depois, inclusive colocando aqui na tipificação criminal prevista no artigo 337F que nós já falamos para vocês, tá bom? Então também fica aqui a dica para vocês. E para fechar esse dispositivo, a lei fala aqui no seu inciso 8º que eu preciso da autorização da autoridade competente.
autorização da autoridade competente. O que significa dizer isso? Significa que o órgão gestor, e aí depende do lugar que você trabalha, seja o chefe do poder, seja o presidente da casa, enfim, aí depende qual que é o local que você trabalha, a distribuição e a forma que a legislação interna de vocês determina, mas a autoridade competente deve autorizar. E essa autorização é elemento essencial, elemento necessário para a finalização desse processo de contratação direta. Portanto, eu preciso hoje, de forma muito clara, de um rol muito bacana, colocado aqui em 8 incisos do artigo 72, eu posso colocar aqui à disposição esses quesitos legais para que eu possa fazer uma contratação segura, e você que me assiste aí, que é gestor público, ou ainda um empresário que contratou com a administração pública, não tenha nenhum problema jurídico e nenhuma consequência com relação à sua contratação, não é? Bom, para fechar o nosso vídeo, então, qual é o feedback disso tudo? O que eu gostaria de trazer aqui para vocês de uma forma muito resumida, não é? A contratação direta, é evidente, ela não é a regra, ela é a exceção da exceção. E por ser a exceção, ela precisa ser estritamente legalista, ela precisa estar de olho naquilo que a legislação determina. E agora o artigo 72 trouxe esse pacote de elementos que eu preciso. E aqui, veja, não é uma faculdade do gestor público, aqui é uma obrigatoriedade. O gestor público aqui ele precisa cumprir os requisitos previstos lá no artigo 72. Um a um, faça um checklist. Não é? Facilite, faça um checklist lá um por um, vai vendo o que de fato você cumpriu ou deixou de cumprir. Isso sem dúvida nenhuma vai te auxiliar bastante na formatação correta e perfeita do teu processo de compra direta. E aí sim você não vai ter problema, vai ficar tranquilo aí pelos próximos anos, tá bom? Antes de fechar o vídeo, gostaria de convidar vocês para que compartilhassem o nosso vídeo, né? Espalhasse aí o nosso vídeo para os seus amigos, para os seus colegas, para que eles possam entender um pouquinho mais e a gente possa trocar as informações necessárias relativas ao direito administrativo. E lá também no meu Instagram, Leandro_Matsumota, que vai estar passando agora aqui no vídeo, que me sigam lá no meu Instagram, porque tem muita informação nova, sempre muito atual, com muita novidade. E não perca, não é? Essa é a oportunidade agora de estudar para todo mundo e a forma de estudar agora universal. Quem quiser tem conteúdo todo dia lá, tá bom? Forte abraço e até o nosso próximo encontro.